A Rússia nunca enviou tropas à Ucrânia para defender o país. Em vez disso, ela cruzou fronteiras com intenções ocultas, marchando contra o próprio mundo. Seus objetivos não eram apenas proteger seus governantes ou combater a NATO. Uma teia de interesses escuros se estendia por trás da narrativa oficial, manipulando a opinião pública e silenciando vozes críticas. Enquanto a mídia controlada impunha um stop na televisão, pessoas eram presas, e alguns poucos convidados especiais globalmente assistiam ao espetáculo de perto. A relação entre a Ucrânia e a NATO foi apresentada como ponto final dessa história perturbadora. A população acreditou na narrativa simplista, uma luta entre o bem e o mal, economia em crise e cultura ameaçada. Mas tudo isso foi uma cortina de fumaça. A verdadeira razão era muito mais sombria e desesperada, uma batalha de poder que pulsa há 1000 anos. Quem realmente está por trás das ações de Putin na Ucrânia? Seus líderes não agiram por nazismo ou expansão territorial da NATO. Nada disso. Eles estão lutando por sobrevivência, por uma economia de desespero, e por uma expansão imperial que mantém os velhos sonhos de poder vivos. Hoje vamos revelar a verdade que ninguém fala abertamente. Para entender, precisamos voltar no tempo. Por volta de 1000 anos atrás, uma era medieval surgiu na região de Rousse, uma série de cidades construídas por príncipes e escravos. Essas cidades converteram-se à ortodoxia oriental, formando o que muitos consideram a base da civilização da Europa Oriental. Centros históricos e líderes na Rússia e na Ucrânia carregaram essa herança, moldando suas identidades. Mas o que exatamente está por trás de toda essa narrativa? A moderna identidade ucraniana surgiu de um esforço consciente de diferenciar-se da Rússia, fortalecendo uma cultura, uma língua e tradições políticas próprias, com raízes nos centros de desenvolvimento que cresceram entre a polícia e o controle lituano. Enquanto isso, a Rússia nasceu de algo totalmente distinto, o Grande Ducado de Moscou, que resistiu à dominação mongol, absorvendo povos não ucrânios, não como uma simples expansão, mas como uma construção de um sistema administrativo inspirado pelo Império Qing e pelos modelos mongóis. Essa história se infiltrou na sua linguagem, na cultura e na percepção de poder. Hoje, as palavras mudam de significado dependendo do lado. Para os ucranianos, o dinheiro é distinto, inspirado na cultura ocidental. Para os russos, é um símbolo de poder enraizado na história mongol e turca. Os termos que usam mostram suas raízes. Por exemplo, a palavra russa para conquistar vem dos mongóis. Os ucranianos, por outro lado, mantêm sua linguagem mais próxima de raízes russas, mas com nuances diferentes. Quando Putin afirma que russos e ucranianos são uma só pessoa, ele não está sendo sentimental. Está tentando reescrever a história. Ele tenta convencer o mundo de que toda a cultura política e identidade ucraniana são falsas criações artificiais, feitos para servir a um projeto russo. Uma mentira que ele tenta implantar na narrativa oficial, promovida em seus discursos de julho de 2021, onde falou sobre uma suposta unidade histórica entre russos e ucranianos. Mas especialistas de fora analisaram essa alegação. Descobriram que quase tudo foi exagerado, distorcido. Ainda assim, para o regime de Putin, essa narrativa é uma arma poderosa. Destruir a Ucrânia é mais do que uma questão de território. É uma tentativa de destruir a essência do que define seu próprio poder russo. Uma ameaça à unidade do povo russo e à civilização ortodoxa que eles defendem como sua herança. Se a Ucrânia resistir e desenvolver seus recursos naturais, poderá representar um golpe fatal na economia russa. O país possui reservas indispensáveis para o futuro, como o maior depósito de carvão do mundo, além de minério de manganês, níquel, cromo e elementos cruciais para a era da energia renovável, como o lítio. A Rússia, por outro lado, tem reservas quase inexistentes desse recurso vital. Imagine o impacto. Enquanto a Rússia depende da exportação de combustíveis fósseis obsoletos, a Ucrânia pode emergir como uma potência estratégica, controlando recursos essenciais para o futuro. Se a Ucrânia desenvolver suas reservas de gás natural e minerais, poderá se tornar uma chave global, uma ameaça imensa para o Império Russo. A história repete-se, mas de uma forma nova, mais intensa e dramática. A Rússia enfrenta uma crise de sobrevivência. Sua população diminui rapidamente, de mais de 148 milhões em 1991 para cerca de 137 milhões hoje. Em 75 anos, pode perder de 25% a 50% de seu povo, uma catástrofe social que ameaça sua própria existência. Além disso, uma geração inteira de jovens russos está crescendo sem força populacional suficiente para sustentar o país, ao invés de abrir novas portas para a imigração. Putin reestruturou estritamente a entrada de estrangeiros, buscando manter uma identidade ortodoxa e russa pura. Desde 2002, alterações na legislação migratória reforçam essa estratégia.
Com isso, Putin pensa que pode manter a Rússia como um bastião de sua cultura, de seu controle e de seu poder. Quando a guerra começou na Ucrânia, a população da Ucrânia era de 41 milhões, quase uma terceira da população russa. Mas 90% dessa população é de origem russa e ucraniana, uma mistura cultural quase inseparável. Curitiba, densamente povoada, mostra a diferença. Enquanto na Rússia há menos de 9 pessoas por quilômetro quadrado, na Ucrânia há mais de 70. Para Putin, destruir a Ucrânia não é apenas uma questão política. É uma questão de manter viva a essência do Império Russo, de preservar a narrativa de uma cultura superior e de uma identidade que eles acreditam ser o seu destino. A batalha por tudo, pelo passado, pelo presente e pelo futuro do poder russo. Cada passo que dá, cada guerra que trava, revela um desejo de sustentar uma história antiga, reescrever o presente e moldar o que virá. Enquanto o mundo assiste, essa guerra não é apenas por território. É uma luta por uma narrativa de poder, uma batalha entre o antigo e o novo, uma disputa que pode definir o destino de toda uma civilização. A origem do conflito entre Rússia e Ucrânia remonta a antigas tradições políticas e culturais. A Rússia nasce de um grande ducado de Moscou, que combate a dominação mongol. Sua história é marcada por resistências contra impérios estrangeiros, absorvendo influências chinesas e mongóis, e criando uma identidade única. Essa narrativa reforça que a Rússia e a Ucrânia compartilham raízes profundas, formando uma civilização ortodoxa russa. Com o tempo, a linguagem e a cultura se desenvolveram de maneiras distintas, moldando identidades nacionais e diferenças linguísticas diárias. Para os ucranianos, a língua, a cultura e a tradição política emergiram em solo próprio, enquanto a Rússia começou a consolidar uma identidade imperial baseada na antiga Moscóvia. Essas raízes se alastraram por séculos, fundindo influências mongóis e chinesas, e formando uma conexão difícil de separar. O que muitos não percebem é como a história é reinterpretada sob a ótica do poder. Putin insiste que Rússia e Ucrânia são uma só essência. Para ele, explicar essa união é reescrever a história, afirmando que a verdadeira origem dos russos é mongol-chinesa. Desde julho de 2021, o líder russo aponta que a identidade ucraniana é uma invenção artificial, criada para enfraquecer a Rússia. Essa tese é rebatida por estudos independentes, que mostram o exagero nessa narrativa. Mas na prática a questão não é apenas política, é uma luta profunda pela essência da identidade russa. Para o Kremlin, separar a Ucrânia da Rússia é destruir seu coração histórico. Dmitry Trenin, um destacado analista, explica: enxergar a Ucrânia como uma nação independente significaria desintegrar toda a civilização ortodoxa russa. Assim, Putin não vê apenas uma disputa territorial, mas uma ameaça à própria alma do que significa ser russo. E esta guerra, na verdade, é uma tentativa de preservar essa identidade ancestral, a qualquer custo. No fundo, tudo se resume à busca por poder e controle sobre recursos essenciais, como reservas minerais e energéticos. A história mostra que o desejo russo de dominar a Ucrânia não é apenas uma luta por fronteiras, mas uma batalha pela própria essência de seu império. Cada passagem dessa narrativa revela uma estratégia de afirmação, uma tentativa de apagar as diferenças e impor uma única verdade, a do antigo império. Mas até onde essa história irá? E qual será o preço para todos que habitaram essa terra ao longo dos séculos? A separação da Ucrânia do domínio russo vai além de simples decisões políticas. Ela representa uma ameaça direta à essência da identidade russa. Para Dmitry Trenin, diretor do Centro de Moscou, libertar a Ucrânia significa desmantelar o núcleo da civilização russa e sua história. Assim, o que está em jogo é a própria alma do país. Quando se fala na unidade do povo russo e na civilização ortodoxa, tudo se torna ainda mais claro. Se a Ucrânia puder existir de forma independente e se opor aos russos, isso desafia a narrativa de que a Rússia é a verdadeira herdeira da antiga Rus de Kievan. A identidade imperial russa foi construída em conquistas, não em continuidade cultural. Durante 2 décadas a Rússia foi, essencialmente, um coletivo de comunidades russas, representando cerca de 45% do governo de toda a Liga de Oposição em 2020. Mas o cenário mundial está mudando rapidamente. Estudos indicam que em breve, entre 30% e 35% da população russa pode abandonar a identidade nacional, enquanto 70% nos Estados Unidos já vivem em uma espécie de isolamento cultural. A União Europeia também trabalha para criar uma identidade própria, separada da russa, buscando independência total. A China surge como uma nova potência com planos de consolidar o controle energético global, usando recursos estratégicos como o lítio. E por que tudo isso importa? Porque o crescimento econômico emergente depende de uma narrativa que valorize a história e os recursos do próprio país.
A Ucrânia, com uma das maiores reservas naturais do planeta, se torna uma peça-chave nessa estratégia. É a 8ª maior reserva mundial. A segunda maior na Europa, com mais de 38 bilhões de toneladas valiosas. Contudo, mais de 90% dessas reservas estão concentradas na região de Donbas, território que a Rússia ocupou em 2014. Ainda mais importante, a Ucrânia possui vastas reservas minerais de íon de lítio, essenciais para o futuro energético mundial. É uma reserva mais compacta, mais fácil de explorar, com infraestrutura cada vez mais preparada. Além disso, produz quantidades relevantes de manganês, níquel e crômio, elementos vitais para a indústria moderna. Mas os recursos mais estratégicos são o lítio e outros elementos raros, indispensáveis na transição global para energia limpa e tecnologia de ponta. Se a Ucrânia desenvolver esses recursos de forma independente, enfrentando os obstáculos de investimentos e integração internacional, ela pode se posicionar como uma potência indispensável. Enquanto isso, a Rússia, tradicionalmente dependente da exportação de combustíveis fósseis em declínio, enfrenta um caminho incerto. A sua economia, baseada em recursos que o mundo está abandonando, está em verdadeiro risco de obsolescência. E a história se repete, enquanto os recursos estratégicos se tornam um novo campo de batalha pela supremacia global. Prepare-se. A próxima fase dessa guerra pelo poder é mais que uma disputa territorial. É uma luta pela identidade, pelos recursos e pelo futuro do mundo. Você consegue imaginar qual será o desfecho? A Rússia tem reservas de energia e minerais estratégicos, mas seu futuro está ameaçado. Uma das maiores reservas é de Honor, uma fonte de lítio mais compacta e fácil de destruir do que outras. O país produz manganês, níquel e crômio, essenciais para a indústria moderna. Mas o verdadeiro ouro são o lítio e outros elementos raros. Com o sistema soviético e a economia em colapso, sua população caiu de 148 milhões em 1991 para cerca de 137 milhões em 2022. Uma perda de 11 milhões em apenas 3 décadas. Como essa diminuição afeta o que vem a seguir? Pode o país reinventar-se para sobreviver? Agora, olhemos para um fator crucial: energia. O mundo está mudando rapidamente. Com a transição para energias renováveis, o lítio virou o novo petróleo. É indispensável para armazenar energia. Países como a Ucrânia possuem depósitos de lítio e projetos de energia limpa bem posicionados. Mas a Rússia? Sua reserva é quase irrelevante nesse novo cenário. Sua indústria de minerais raros está quase excluída. O que isso significa? Sua economia, baseada na exportação de combustíveis fósseis, está envelhecendo. Ela não consegue acompanhar o mundo que busca alternativas sustentáveis. Se a Ucrânia desenvolver seus recursos de forma independente, pode virar um protagonista estratégico. Pode desafiar o domínio russo. A Ucrânia possui reservas de gás natural estimadas em 1,1 trilhão de metros cúbicos. Mas há relatórios indicando que esses números podem ser quase 5 vezes maiores, até 5,4 trilhões. Esses recursos estão concentrados em Donbas e no Mar Negro. Se a Rússia perder controle dessas áreas, poderia perder até 80% de suas reservas de gás. Isso explicaria sua atual crise? Sim. Controlar esses recursos é uma questão de poder absoluto. Afinal, mais de 21% das reservas mundiais estão sob esse risco. E a história se repete, com uma crise de desesperança cada vez mais forte. A Rússia está se enredando em uma espiral de autodestruição. Antes de desintegrar a União Soviética em 1989, sua taxa de fertilidade era de 162,01 por mulher. Essa cifra precisava ser mantida para garantir uma população estável. Hoje o país enfrenta uma difícil decisão: continuar dependente do passado ou reinventar seu futuro. Cada decisão pode levar a uma quebra ou a uma nova era de prosperidade. Mas uma coisa é clara: sua sobrevivência depende de recursos que estão cada vez mais escassos e de uma mudança de estratégia radical. O que virá a seguir? Como o destino do país será decidido no palco global? Desde os anos 90, a Rússia enfrenta uma crise de população que ameaça sua própria existência. A queda na taxa de natalidade, que antes atingia números alarmantes, só piorou após o colapso da economia e do sistema soviético. Em 1989, a taxa de fertilidade era de 162 por mulher, uma medida que garantiria uma população estável. Porém, com o desmoronamento, essa taxa despencou para níveis críticos. Nos anos seguintes, o número de habitantes caiu drasticamente. De 148 milhões em 1991, a população caiu para cerca de 137 milhões em 2022. Isso representa uma perda de 11 milhões de pessoas em apenas 3 décadas. E o pior,
A previsão oficial indica que se nada for feito, em 75 anos, a população poderá diminuir entre 25% e 50%, chegando a apenas 74 milhões em cenários mais pessimistas. Um verdadeiro mergulho na decadência. E sabe o que é mais assustador? A geração que nasceu na década de 1990, que deveria sustentar o futuro do país, está ficando pequena. Os jovens adultos de hoje, com seus 20 e 30 anos, representam uma massa crescente de adultos, mas insuficiente para reverter essa queda. Se a tendência continuar, o país enfrentará um feedback extremamente negativo, uma espiral de declínio populacional, onde menos crianças nascem, menos pessoas permanecem, e o país envelhece rapidamente. Ao invés de usar a imigração como plano de emergência, Putin adotou uma política restritiva. Em 2002, uma lei foi reformulada para limitar entradas de estrangeiros, focando em religião e língua. Até 2005, os governadores estaduais receberam prioridade na concessão de vistos. Em 1994, a imigração legal chegou a 1,15 milhões. Mas em 2004 caiu para apenas 70 mil, uma queda drástica e preocupante. Putin é obcecado em manter uma Rússia ortodoxa de raízes eslavas. Ele quer que as pessoas pareçam e falem como russas, reforçando uma identidade tradicional. Assim, o país tenta fortalecer sua cultura e evitar que a imigração radicalize o país. Quando a guerra começou em 2022, a Ucrânia tinha cerca de 41 milhões de habitantes, um terço da população russa. Mais importante, 90% dessas pessoas são culturalmente e linguisticamente semelhantes aos russos. Eles podem parecer distantes, mas no fundo, representam uma parte essencial da identidade russa. E o que tudo isso significa? Putin não quer apenas conquistar territórios. Ele busca preservar uma alma que está desaparecendo. A questão é, quanto tempo a Rússia consegue sustentar essa resistência populacional? Ou será que sua crise interna destruí-la antes mesmo de suas invasões econômicas e militares? A resposta está na história, e ela guarda segredos que podem definir o futuro de um império em crise. A Ucrânia fala como russa, pensa como russa. E isso é exatamente o que a Rússia teme. Quando a guerra começou em 2022, a Ucrânia tinha cerca de 41 milhões de habitantes, mais de um terço da população russa. Mas o mais chocante, 90% dessas pessoas são cultural e linguisticamente similares. Pode parecer uma guerra de fronteiras, mas na verdade é uma batalha pela identidade. Imagine o que a Rússia estaria disposta a fazer para manter essa conexão. Controlar a energia? Recursos essenciais que sustentam uma revolução silenciosa? A China, uma potência em ascensão, busca exatamente esses elementos. Sua estratégia é clara: dominar setores-chave como minerais raros, energia e materiais de alta tecnologia. Quem controla esses recursos, domina a economia do século XXI. Mas há um segredo ainda mais sombrio por trás de tudo isso. A Rússia parece um poder independente, mas sua força é uma fachada. Na verdade, ela está se tornando uma cliente da China. Desde a anexação da Crimeia, em 2014, a Rússia precisou redescobrir como sobreviver no mercado internacional. A China absorveu esse papel, comprando gás por preços favoráveis e tornando-se seu maior parceiro comercial. Em 2024, o comércio bilateral deve alcançar 244 bilhões de dólares. Uma parceria que revela uma dependência enorme do Kremlin. A verdade é que a Rússia não vê a Ucrânia apenas como uma ameaça militar, mas como uma peça vital na sua estratégia de recursos. A Ucrânia possui reservas minerais valiosíssimas que podem transformar o futuro do planeta. Entre eles, o lítio fundamental para a energia renovável e veículos elétricos. Sua riqueza de minerais, além de gás natural e outros metais raros, faz dela uma peça-chave na corrida global por controle de recursos estratégicos. Se a Ucrânia conseguir explorar esses recursos de forma independente, ela poderá mudar o jogo. Estaria desafiando a lógica de dependência da Rússia e da China. Uma revolução silenciosa que poderia desencadear uma nova era de poder para o leste europeu. Mas o mais assustador, a dependência de Moscou e Pequim na energia e nos minerais está prestes a fazer essa estrutura toda desmoronar. Tudo isso aponta para uma questão inquietante. Até que ponto a Rússia quer manter sua influência sobre a Ucrânia? E qual será o papel da China nessa equação? Cada investimento, cada recurso extraído, reforça uma aliança que ameaça reescrever as regras do poder mundial. No jogo de xadrez global, a Ucrânia não é apenas uma peça, é o rei. Se cair, o tabuleiro todo pode mudar para sempre. A China depende das forças russas como uma colônia de recursos, com uma energia surpreendente e materiais essenciais que alimentam sua indústria. Nesse contexto, a Ucrânia surge como peça-chave não só para a Rússia, mas também para a estratégia calculada da China.
Eles buscam com veemência o controle de metrô, elementos raros e minerais estratégicos, porque quem domina esses recursos domina a economia do século XXI. Se a Rússia conquista a Ucrânia, a China imediatamente ganha influência direta sobre esses recursos, manipulando sua presença através da influência de suas estatais. Por outro lado, se a Ucrânia permanece independente ou se alia a outros países, a China enfrenta uma ameaça ao seu acesso indireto a uma vasta rede de recursos. A China não se preocupa tanto com fantasias imperialistas ou com as próprias dúvidas de identidade da Rússia. Seu foco é garantir o controle energético e de matérias-primas essenciais. Uma vitória russa sobre a Ucrânia significaria que a China teria que depender inteiramente de energia e influência controlada por Moscou. Mas uma vitória ucraniana, com suas regiões ricas em minerais, representaria um golpe estratégico para a China, fornecendo-lhe uma influência indireta sobre um dos maiores depósitos de recursos do mundo, especialmente na região do Donbas e na costa do Mar Negro. Para Putin, essa lógica faz sentido. Se a Rússia conquistar essas regiões, dependerá menos da China e manterá uma influência mais direta. Senão, seu país ficará cada vez mais dependente do poder chinês, perdendo controle sobre seus próprios recursos. Toda essa disputa não é apenas sobre influência territorial. É sobre uma luta há décadas por uma identidade imperial russa, forjada por mais de 300 anos de conquistas e domínio. Desde 1991, quando a Rússia perdeu sua expansão territorial, ela continuou a sonhar com um retorno à grandeza pelo controle dos antigos territórios do leste europeu. Mas no fundo, cada ação busca reafirmar uma narrativa de poder e continuidade imperial. A questão é, até onde a Rússia está disposta a ir para recuperar seu antigo protagonismo? E a sua própria essência, ela ainda é a mesma de antes? Imagine isso, uma nação forjada no fogo de conquistas ancestrais, agora à beira do abismo. Na parte anterior, exploramos como a Rússia, império por mais de 300 anos, definiu-se por expansão e domínio, crescendo do vasto tsarado à União Soviética que engoliu a Europa Oriental. O colapso de 1991, quando as fronteiras encolheram como uma ferida aberta, deixou um vazio de humilhação que ecoa até hoje, com Putin cultivando um círculo de Siloviki, homens poderosos de serviços de segurança e indústria, que veem nele o restaurador da glória imperial. Mas e se esse vazio for o combustível de uma loucura que devora nações? 378 caracteres. Putin nasceu e cresceu no coração sombrio do KGB. O ar úmido de arquivos secretos, o cheiro de papel envelhecido e tinta fresca, impregnavam sua mente jovem. Ele internalizou uma crença visceral. A grandeza da Rússia reside em sua extensão territorial vasta, como um manto que cobre terras distantes, e na capacidade de dominar vizinhos inquietos. Sentir as bordas atuais da nação como uma prisão humilhante? Isso o corrói por dentro como ácido e metal enferrujado. Não é mera nostalgia, é a essência patética da identidade russa, uma ferida que sangra desde sempre. Mas pergunte-se, como um homem moldado em sombras reage a limites impostos? Em 2008 a Rússia invadiu a Geórgia, o rugido de tanques ecoando pelas montanhas, o pó da terra se erguendo como fantasmas. Eles anexaram Abcásia e Ossétia do Sul, regiões separatistas que fervilhavam de insurreição. A Geórgia, que nunca se juntou à OTAN, tornou-se refém, segundo os Estados Unidos. Um país com milícias ativas ou disputas territoriais não entra na aliança. A Rússia usa isso como pretexto para manter influência, bloquear integração. O vento frio das estepes sussurra promessas de controle eterno. Mas a Ucrânia? Ela é diferente. Crucial, como a joia da coroa em impérios russos passados. Mais populosa, mais estratégica que qualquer república soviética. Se Putin a subjugar, prova que o império pode renascer das cinzas. Se falhar, o território escapa como areia entre os dedos, expondo a fragilidade. Por isso a invasão veio embalada em retórica da Segunda Guerra Mundial. O eco distante de canhões de 1945, a glória soviética contra o fascismo. Ele compara o Ocidente a nazistas, inflamando corações com ódio fervente. Não é só discurso, é uma distração ensanguentada para dizer que a Rússia ainda é império, soberana sobre o caos. Oportunidades de governar com superioridade? O Ocidente indiferente prova ser catastrófico, ou será? Isso nos leva ao fim mais distorcido. Putin não pode encerrar esse conflito. Após 3 anos de combates, o clamor de 1,3 milhões de mobilizados russos, a economia girando em gastos insanos, o isolamento internacional apertando como uma corda no pescoço. Ele esticou sua legitimidade política, sua imagem pessoal, sua própria sobrevivência nesse vórtice. Terminar sem vitória total? Seria admitir falência absoluta, um rugido de derrota que ecoa nas salas do Kremlin.
exporia-o como líder que dissipou a riqueza russa, destruindo o exército, subordinando o país à China por nada. O cheiro de derrota paira no ar, denso e sufocante. Mas e se o verdadeiro horror for revelado agora? Uma reviravolta que abala fundações imperiais. O que Putin fará quando o império que ele reconstrói desabar sobre si mesmo? Putin dedicou 2 décadas a criar uma rede de aliados próximos, os Siloviki. São homens poderosos dos serviços de segurança e indústrias. Esses homens veem Putin como o salvador da grandeza imperial russa. Mas se sua confiança começar a vacilar, ele pode ser descartado. Em 1991, membros do KGB tentaram derrubar Gorbachev. O mesmo cenário pode se repetir rapidamente agora. Putin mostrou suas alianças, mas também as fragilidades que podem acabar com ele se o enxergarem como um obstáculo. Ele construiu uma economia de guerra. Gastou mais de 40% do produto interno bruto entre 2020 e 2025. Para quê? Para sustentar uma rede de beneficiários. Trabalhadores que dependem do conflito para prosperar, polícias militares. Todos vivem do sucesso da guerra. Se ela parar, sua economia sofreria colapso, milhões de empregos seriam destruídos. Putin sabe que sua estratégia depende de manter o conflito vivo. Qualquer pausa, qualquer cessar-fogo, é uma ameaça à sua base de apoio. Sua tática de negociação é uma ilusão. Ele propõe uma solução que exige a neutralidade total da Ucrânia. Um país desarmado sob controle russo. Para ele, a recusa ucraniana é uma justificativa para continuar a pressão. Ele acredita que com o tempo consegue esgotar a resistência, enfraquecer o inimigo. Mas há um problema colossal nisso tudo. A força real de Putin é baseada em números, vontade de sacrifício. Mas na prática a matemática do conflito mostra uma realidade assustadora. Rússia é maior, sim. Mas a capacidade de suportar perdas, de aguentar anos de combates, se mostra um pesadelo. A questão é, até quando o exército russo poderá manter essa força? Cada dia que passa, a resistência ucraniana se fortalece. Sua população, com 41 milhões de pessoas, vive sob uma pressão enorme. E enquanto isso, a Rússia enfrenta suas próprias crises internas. A sobrevivência do império não é mais garantida por números ou força bruta. O relógio está correndo, e o custo de continuar essa guerra aumenta a cada minuto.